Bom dia, meu querido. Aqui é seu irmão Leiva Martins falando nessa segunda-feira abençoada, dia 3 de abril de 2023. Esse é o dia que fez o Senhor, por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Nós estamos aqui continuando a nossa meditação de 2 em 2 semanas no Novo Testamento, chamada Novo Testamento Vivo, com recortes da Palavra de Deus no Novo Testamento para nossa edificação. E hoje nós estamos na sessão de número 5 dessa edição de Meditações do Novo Testamento. Eu quero compartilhar contigo um texto que se encontra ali em Mateus capítulo 5, versículo 9, no contexto ali do Sermão da Montanha, logo no começo, quando Jesus fala de um tipo de pessoas, e essas pessoas são os pacificadores. Então hoje eu quero meditar um pouco contigo quem são esses pacificadores e o que eles realizam no reino de Deus. Então Mateus 5:9, a Bíblia nos diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Interessante essa associação que Cristo faz entre a identidade e a missão dessas pessoas. É muito natural para Jesus afirmar, né, que os filhos de Deus são pacificadores por natureza, né? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, é natural para o filho e para a filha de Deus ser uma pessoa de paz, ser uma pessoa que transmite paz, que exala paz, que constrói a paz nos ambientes por onde ela passa. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E o verdadeiro filho de Deus, ele tem esse DNA da paz na sua vida. E ele não precisa se anunciar como filho de Deus. Ele não precisa fazer propaganda daquilo que ele é, né? A sua postura, o seu caráter de paz anuncia que ele é um genuíno filho de Deus, uma genuína filha de Deus. Então, o pacificador é esse filho de Deus que promove a paz entre os relacionamentos, entre o relacionamento de Deus com os homens e entre homens e homens, né? Esses são os pacificadores. A paz, ela é fruto da justiça, né? Romanos 5:1, Paulo nos fala isso, que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fonte da paz é essa justiça no coração do pacificador. Um coração que passou pela justiça, ele se enche da paz e ele é promotor da paz, né? Isaías, ele fala de pessoas que reparam as brechas da nação para que o país se torne novamente habitável, né? Então eu trago essa ideia para a nossa realidade, para o nosso país, para o nosso mundo. Deus precisa de pessoas que reparem as brechas dos relacionamentos, sejam eles na família, na igreja, na cidade, no mundo, para que novamente esses ambientes se tornem habitáveis, para que novamente haja consenso, para que novamente haja tranquilidade nos nossos ambientes. Nós precisamos urgentemente de estimular que a paz seja promovida em cada um dos nossos ambientes de convívio social. Então, o pacificador, ele promove a paz como fruto dessa justiça de Deus. E ele começa isso pelo próximo mais próximo. Seu cônjuge, seu filho, sua filha, seus pais, aquelas pessoas com quem ele mais convive. E que muitas vezes são as pessoas com quem mais temos atritos e desgastes, justamente porque somos próximos. Essas pessoas são o campo preferencial para a gente exercer o nosso papel de pacificadores e de pacificadoras. Porque o Senhor espera que isso aconteça nos nossos ambientes. O Senhor espera que, como resultado da passagem de cada filho e cada filha de Deus por esse mundo tenha um pouco mais de paz. A paz de Cristo,
não a paz que o mundo dá, não a paz superficial sem cura profunda, mas a paz de Cristo que excede todo entendimento. Aleluia. Então, a fonte da paz é o coração em paz com Deus. Aleluia. Os pacificadores são esses promotores. Eles não são artigos de luxo, né? Artigos de perfumaria, que só entram numa situação quando ela já está suficientemente tranquila. Pelo contrário, os pacificadores são necessários para situações, regiões, locais onde existem conflitos, onde existem divergências, onde existem discordâncias. Os pacificadores têm essa habilidade de costurar tecidos, famílias, igrejas, costurar às vezes feridas, né? É difícil. Imagina o pacificador como aquele hábil cirurgião que vai costurar com muita graça, com muita precisão, uma ferida aberta. Né? Tem que limpar, tem que tratar, tem que deixar tudo certinho. E depois que consertar, tem que ficar o mais funcional possível, aquela parte que foi consertada pelo cirurgião. Então esse é o pacificador. Ele restaura o máximo possível os relacionamentos. Aleluia. Então nós precisamos, queridos, urgentemente de pessoas assim, nas nossas situações, nos desentendimentos familiares, nas divisões no meio da igreja. Precisamos de pacificadores nas divergências do trabalho, na ofensa inesperada, no trânsito, no comércio, nas ruas, entre vizinhos. Precisamos de pacificadores nas redes sociais, muito destempero, muita agressividade, muita briga. As pessoas se protegem por trás de um anonimato, de não estar vendo o rosto um do outro, e disparam as piores armas, as piores palavras possíveis uns contra os outros. Precisamos de pacificadores. Na crise política e de liderança pela qual o nosso país está passando, precisamos de homens e mulheres de paz, promotores de paz. Precisamos de pacificadores na guerra da Ucrânia. Precisamos de pacificadores na terra indígena Yanomami. Precisamos de pacificadores em todas e quaisquer circunstâncias. No terremoto da Turquia e da Síria, precisamos de pacificadores. Pessoas que vão aplacar os conflitos, não que vão acirrar e colocar gasolina na fogueira, como se diz. Mas pessoas que vão trazer uma essência, um perfume, uma presença, uma glória, uma graça do Espírito Santo, que é o Espírito de paz sobre as pessoas e as circunstâncias. Então, pacificadores. Eu separei aqui alguns textos só para a gente amplificar um pouquinho o caráter, né? Entender um pouquinho o caráter e a obra desses pacificadores. Eu vou comentar alguns textos aqui para a gente concluir nossa meditação. 2 Coríntios 5, versículos 18 a 20, esse eu quero ler, que diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, o pacificador é esse embaixador da paz. É essa pessoa que vai representando um reino, um governo, uma autoridade, e diz para a outra parte: vamos nos reconciliar, vamos selar um acordo de paz. O embaixador é esse que estende a mão em nome do seu país, em nome do seu reino, para selar acordos de paz. Nós, em Cristo, somos essas pessoas que estendemos a mão, até mesmo para inimigos, e para dizer: vamos nos reconciliar em Cristo. Né? Essa é a proposta do Evangelho, essa é a proposta de paz
que todos nós precisamos, em maior ou menor medida, nas nossas circunstâncias de hoje. Aleluia. Então, o pacificador é esse embaixador de paz. Salmo 34:4, a Bíblia diz assim: procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então é alguém que se empenha, que se esforça, que aplica intencionalidade naquilo que faz em busca da paz. Busca resolver um conflito e não acirrar um conflito. Isso fala muito, gente, da nossa fala, da nossa postura, daquilo que nós devemos fazer nos nossos relacionamentos. Procura a paz e empenha-te em alcançá-la. A Bíblia diz também: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Então, aquele que tem propósito firme, né? Esse é um pacificador, porque ele terá paz que excede entendimento. O mundo pode estar acabando, caindo, mas quem tem propósito firme desfruta de paz e se torna um pacificador. Salmo 120, versículo 7 diz assim: eu sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Então, o homem de paz, ele permanece com sua palavra de paz, mesmo diante da oposição. Amém? Salmo 122, 6-8 diz: orai pela paz de Jerusalém, bem irá aos que te amam. Um pacificador, ele sabe as raízes espirituais que ele possui, né? Então é dever de todo pacificador orar também por Jerusalém, por Israel, pelo povo de Israel. Nós sabemos que a eleição de Deus, ela transcendeu o Israel físico, descendência física, né, de Abraão. Mas sabemos também que o Deus de Abraão, ele não invalidou a sua aliança com os descendentes físicos de Abraão, né? Então nós devemos sim orar pela paz de Jerusalém. Eles são oliveira verdadeira. Devemos orar para que eles, galhos que foram cortados da oliveira verdadeira, sejam reintroduzidos na oliveira verdadeira que é Cristo, e assim eles recebam iluminação do entendimento e conheçam Jesus Cristo como Messias de Israel. Filipenses 4, 6-7 fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, diante de Deus, tudo o que nós precisamos seja conhecido com súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossa mente e coração em Cristo. Então, o pacificador é esse que aprendeu a não andar ansioso por coisa alguma, mas transforma com eficácia a sua ansiedade em oração. Ter ansiedade não é pecado. Você peca se você ficar guardando, remoendo e se afligindo com ela. Libera a tua ansiedade para cima, sob a forma de súplica. E você vai receber essa paz incompreensível, que ninguém compreende, mas aquele que recebe entende o que é essa paz. Aleluia. Isaías 30:15, a Bíblia diz assim também: em vos converteres e sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Então, quando a gente se converte ao Senhor e sossega e fica tranquilo, isso é salvação, isso é força, isso é graça de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Então, o pacificador, ele tem esse coração convertido, confiante e tranquilo em Deus. João 14:27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. As circunstâncias, elas tentam nos impor medo, tentam nos impor essa turbação do coração, perturbação do coração. Mas aquele que recebe a paz de Cristo, ele vai passar por situações limitantes, sim, mas vai passar de coração e de cabeça erguida. Aleluia, porque tem paz. Hebreus 12:14, a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o pacificador é esse que segue a paz com todos.
A Bíblia diz que se um homem é de paz, Deus faz até com que os seus inimigos se reconciliem com ele. Então tenha paciência, continue orando, continue declarando, profetizando a palavra de Deus sobre as circunstâncias difíceis que você possa estar atravessando com pessoas, com situações, com acusações. Porque se você é um homem de paz, uma mulher de paz, até os teus inimigos vão ter que reconhecer a presença de Deus na tua vida e vão se reconciliar contigo. Creia nisso em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, esses são os pacificadores, filhos e filhas de Deus que costuram relacionamentos por onde quer que passam. Amém? Que sejamos essas pessoas de paz por onde a gente passar, porque a paz é uma característica marcante, grande, forte do reino de Deus e do rei que é o príncipe da paz, Jesus Cristo. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor Jesus, pela palavra de paz que o Senhor nos libera neste dia, nesta manhã. Nós te adoramos e te louvamos, Senhor, neste mês que em poucos dias estaremos celebrando, Senhor, a tua morte e ressurreição, Pai. Esse tempo em que o Senhor selou a nossa paz com Deus através da tua morte e ressurreição. Que essa palavra de paz esteja ecoando, Senhor, nesses dias. Que possamos ser pacificadores e pacificadoras em todos os ambientes onde o Senhor tem nos colocado e ainda vai nos colocar. Eu te peço por aqueles que hoje estão passando por conflitos, Senhor, de relacionamentos, seja na família, no casamento, no trabalho, com os filhos, com os pais, com os parentes, na igreja, seja qual for o círculo de relacionamento que tiver. Deus, em nome de Jesus, que tu, Senhor, príncipe da paz, libere, Senhor, neste momento, uma palavra de paz, uma palavra de sabedoria, uma palavra que venha trazer cura e restauração em cada relacionamento. Assim eu oro, assim eu creio, assim eu sei que o Senhor pode fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Assim nós declaramos esta bênção, esta vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Que a paz do Senhor possa inundar a tua vida poderosamente nesse dia. Amém? Quero agradecer você mais uma vez a me suportar em amor e a acompanhar aqui a nossa ministração. Você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso e ative o teu sininho. Amém? Que Deus possa te abençoar nesse dia, nessa semana e seja luz.